Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rômulo e quero convidá-lo a caminhar comigo numa reflexão a respeito da família, aproveitando o mês de maio, que é um mês que tem como tema litúrgico a família. E o texto que nós vamos utilizar é o Salmo 127 e o Salmo 128, depois você lê. Para alguns intérpretes, esses dois salmos contam a história de uma só vida, não é? Que começa com a construção e termina com a prosperidade e a paz de Jerusalém. E esse homem vendo os filhos de seus filhos. Calvino, comentando esse salmo, ele nos diz que esse salmo traz para nós uma estrutura, tanto social como política quanto familiar. Ou seja, Calvino quer nos mostrar que há nesses dois salmos uma estrutura que Deus nos apresenta, e o interessante, irmãos, é que essa estrutura Deus quer sustentar. É uma estrutura que Deus quer que seja assim, tanto nas questões sociais quanto nas questões familiares, não é? E qual é essa estrutura que nos aparece? A estrutura nos mostra um homem, não é, que constrói, que vigia, que trabalha, que sonha com filhos, que deseja encher a sua aljava. Depois no Salmo 128 fala de um homem que sai para o trabalho e ele é feliz, porque ele sai para trabalhar, ele vai buscar o seu sustento, né? E a tua esposa está dentro da sua casa, ajudando no cuidado dos filhos, ou seja, há um trabalhador, há uma auxiliadora. E depois o texto termina dizendo que esse homem próspero que trabalha, que alimenta, que come o seu pão a partir do seu trabalho, tem como resultado a prosperidade de Jerusalém. Então há uma estrutura que nos é apontada. Então eu quero convidar, olhando para essa estrutura, quero convidar você a lançar um olhar sobre essa estrutura e aprender com o que chega a nós a partir de algumas perguntas que podemos fazer para essa estrutura. Ou seja, nós não vamos impor sobre o que a Bíblia nos traz o nosso ponto de vista, mas nós vamos, a partir do nosso ponto de vista, fazer algumas perguntas para o texto. Entendendo a situação política, econômica e nas questões de saúde que o Brasil tem vivido. E o momento é de uma discussão séria a respeito disso. Eu gostaria então que a gente lançasse pelo menos 4 olhares sobre a família, sobre essa estrutura que Deus nos apresenta a partir desses salmos. E eu quero deixar conosco para a reflexão dessa semana o primeiro desses olhares. Eu convido você, em primeiro lugar, a lançar um olhar econômico sobre a família. Ou seja, a Bíblia fala de economia, não é? A Bíblia fala de como devemos cuidar das coisas da vida, dos investimentos, do trabalho, do lucro, de empréstimos. Será que a Bíblia trata dessas questões? E será que essa estrutura que nos é trazida, ela tem condições de nos falar alguma coisa? Pensando então nesse olhar econômico, eu quero propor que a família, ela é muito mais calvinista, ela não pode ser marxista. E eu quero explicar, não é? O calvinismo, irmãos, a gente precisa compreender isso. O calvinismo, na verdade, de acordo com a visão de Max Weber, e não só de Max Weber, mas se lançarmos um olhar teológico, histórico para o calvinismo, a gente chega a essa conclusão. Mas Max Weber, sendo um homem, um escritor respeitado do século XX, ele disse que há na ética protestante o espírito do capitalismo. Então ele vai perceber que há no protestantismo um espírito, e esse espírito eu quero apontar para você que é vida. Ou seja, o calvinismo é um modo de ser. Por isso eu coloco o calvinismo em debate com o marxismo, porque são dois pontos de vista econômicos, não é? Então, o calvinismo, irmãos, ele é um modo de vida. É interessante a gente observar que quando
Calvino propõe os seus pensamentos teológicos em Genebra do seu tempo, havia já um catolicismo estabelecido e que tinha um ponto de vista já firme, fixado a respeito, por exemplo, do trabalho. O que é o trabalho para uma ética católica? Para o católico daquela época de Calvino, inclusive para hoje, o trabalho ele está muito mais fundamentado do ponto de vista da visão grega de trabalho do que da visão bíblica. O católico tende a ver o trabalho como maldição, como punição de Deus lá no Éden depois do pecado. Já João Calvino não via o trabalho como punição, ele via como uma vocação. Ou seja, a forma como trabalhamos na sociedade é uma expressão da nossa vocação. E o catolicismo romano via do ponto de vista grego, ou seja, o trabalho é ignóbil, ou seja, ele não é nobre. Para um católico romano, o trabalho é expressão de não nobreza. Essa máxima de que o trabalho enobrece o homem é um equívoco para um grego, porque o grego entende que a última coisa que um nobre vai fazer é trabalhar. O que marca o nobre não é o trabalho. Pelo contrário, o nobre gosta de especulações, de contemplações, de exercícios físicos, de ficar a contemplar a vida. A última coisa que o nobre vai fazer é trabalhar. Porque para o grego, o trabalho não é nobre. E a Igreja Católica assume esse ponto de vista a partir de uma perspectiva bíblica de que houve no Éden uma punição. Pois bem, Calvino não via dessa forma. E Calvino parte de um ponto de vista da Escritura. Ele estabelece o trabalho noutra perspectiva. Para João Calvino, para vocês terem uma ideia, uma vida consagrada ao trabalho e à produção de riquezas é a melhor forma de servir a Deus e viver a fé. O trabalho é a fonte de toda riqueza e o fundamento último de todo direito de propriedade. Veja bem, percebendo, entendendo o calvinismo como um modo de vida, entende-se, portanto, irmãos, que ser calvinista é ter um espírito calvinista, não é apenas ter uma teologia calvinista. Eu entendo a contribuição de João Calvino no campo da teologia, mas eu entendo que a contribuição de Calvino no campo da economia é uma contribuição monstruosa e que vai transpor os tempos, os séculos e chegar até nós. De tal forma que a gente percebe que os países de linha protestante, principalmente calvinistas, como Inglaterra, Países Baixos, França, boa parte da Alemanha, são extremamente prósperos por causa desse ponto de vista que eles têm a respeito do trabalho. O trabalho, então, como expressão da vocação. Max Weber, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele percebe que na Alemanha do seu tempo, nas regiões onde o protestantismo prevaleceu, mesmo em convívio com o catolicismo, ele vai perceber que nas universidades há uma tendência de os católicos procurarem estudar ciências humanas, enquanto os protestantes têm uma formação técnica muito maior. Você vai ver um número muito maior de alunos protestantes na área técnica, nas ciências chamadas exatas, do que os católicos. Portanto, há um interesse enorme do protestante em se envolver com a produção, com as fábricas, com as vendas, enquanto há no católico uma perspectiva de se envolver com as ciências humanas. Max Weber percebe isso no seu tempo e ele aponta que o fundamento dessa realidade está ligada à chegada do protestantismo na Europa. Pois bem, essa afirmação, que para mim é uma provocação,
de que a família, olhando para a estrutura da família, é muito mais calvinista, ela não pode ser marxista, exatamente por isso. Porque há no protestantismo, irmãos, uma valorização do trabalho como expressão da vocação. Ou seja, aquilo que eu faço para Deus. O protestante, quando ele entende esse calvinismo e essa vivência bíblica, ele entende que tudo que ele está fazendo é para Deus. Ele entende que o patrão tem a sua função dentro da economia. Ele entende que amanhã ele pode ser um proprietário de uma empresa. Ele entende, portanto, que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, o fundamento último de todo direito de propriedade. O protestante entende que o trabalho foi uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus para adquirir coisas e viver essa vida. Não é? E o salmista vai dizer no Salmo 128, por exemplo, que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Portanto, é um trabalhador que se realiza com isso. Quando voltamos os olhos para o marxismo, a gente percebe que a visão marxista do trabalho é totalmente outra, porque ele parte de outro fundamento. Enquanto Calvino parte das escrituras para ter essa ótica do trabalho, o Karl Marx vai ter a ideia de que o trabalho é pura alienação. E o que significa alienação em Karl Marx? Eu quero dizer bem brevemente, depois você vai poder pesquisar isso melhor. Porque Karl Marx parte do ponto de vista de Hegel, que dizia que toda exteriorização é alienação. E então o meio de produção do homem, aquilo que ele produz, é a sua alienação, ou seja, aquilo que sai dele, revela ele, mas não é ele. É uma negação dele mesmo. O trabalho, portanto, em Karl Marx, é uma alienação. E é uma alienação porque é uma exteriorização do homem, quer dizer, o meio de produção, aquilo que ele produz, é aquilo que está fora dele, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que é alienação no sentido de que o produtor, aquilo que o operário produz, o proletário faz, ele deixa de participar da maior parte dos lucros, portanto ele está também alienado do lucro daquilo que ele produz. E ele vai entender, portanto, que a salvação do ser humano, enquanto Calvino fundamenta a sua ética na soberania de Deus e na eleição divina, e mostrando que a soberania de Deus e a eleição divina sobre o homem é revelada na prática, no dia a dia, com uma ética toda própria, ou seja, Calvino entende que o trabalhador, quando trabalha para Deus. Ele vai nos ensinar a partir das Escrituras que há possibilidades de empréstimos, mas sem usura. É possível pensarmos em lucro, é possível pensarmos em prosperidade. O próprio Salmo aponta isso, né? Que a prosperidade daquele homem vai fazer com que ele veja a prosperidade de Jerusalém, ou seja, uma família próspera que produz um Estado próspero. Enquanto que em Karl Marx, ele vai entender que a salvação do proletário é a rebelião, é a revolta. E essa revolta do proletário é que é a sua salvação. Então, ele entende que há um volume de dinheiro a partir da produção. Esse volume não deve ir para a burguesia. Ele entende que esse dinheiro deve ir todo para o Estado e o fortalecimento do Estado vai fazer com que as famílias sejam fortalecidas. Ou seja, partindo de um ateísmo, Karl Marx entende que o Estado deve ser forte para que as famílias sejam também fortes. Mas, infelizmente, nos países onde o marxismo entrou, não foi isso que se viu. O que se viu foram déspotas tiranos que aproveitaram da produção do próprio proletário. Então pense nessa provocação. Eu quero deixar com você esse primeiro tópico. Lançando um olhar econômico sobre a família, sobre essa estrutura que nos é apresentada, eu afirmo que a família é muito mais calvinista do que marxista. Pense nisso, compartilhe, dê a sua opinião. Nos próximos encontros nós vamos lançar um olhar filosófico, um olhar religioso e um olhar teológico sobre a família.
Deus abençoe. Fica na paz. Um abraço.